Olá, pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Oncala, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento, e hoje eu tenho aqui o privilégio de estar falando aqui com o pessoal da Faculdade Anhanguera, do primeiro semestre de psicologia, né? Agradeço o convite da minha aluna Antônia, do curso de psicopedagogia, né, há tempos atrás, para participar desse trabalho e de sua trajetória. Agradeço também aos alunos a Nathalie, o Felipe, o Marcos, e a professora de biologia, a Jéssica Lacerda. Né? Então, dentro da neurociência, a gente precisa estudar muito psicobiologia, porque vários fatores interferem em transtornos neurológicos, psiquiátricos, no humor, no comportamento, não é mesmo? E hoje eu fui chamada aqui para falar sobre a síndrome do X frágil, ou também chamada de síndrome de Martin-Bell, que foi, né, o estudioso dessa condição genética, né? A síndrome do X frágil, ela é a segunda causa mais frequente de deficiência intelectual, e é de origem genética, né? Porém, é pouco conhecida. Essa descoberta foi cerca de 30 anos atrás. E também ela está associada a uma fragilidade de um segmento do cromossomo, né? De um segmento do cromossomo X da mãe. Uma mutação no gene que se chama FMR1. Quando esse gene é alterado, ele deixa de passar por instruções, né, por uma produção de uma proteína para o sistema nervoso. E essa falta de proteína, ela altera tanto a capacidade intelectual, como também ela interfere no comportamento. E nós vamos ver algumas alterações, alguns sintomas, para a gente poder entender isso, porque por mais que não tenhamos o conhecimento, ela é muito comum. Essa doença, ela afeta mais meninos do que meninas, até porque as meninas apresentam os dois cromossomos X, o da mãe e o que veio do pai, que acabam, né, protegendo dessa síndrome completa, num espectro completo de vários sintomas. Mulher é XX e homem é XY. E os sintomas mais recorrentes, né, são os sintomas que trazem comprometimento intelectual, e isso, né, em vários graus. No fenótipo também, né, ou seja, nos traços físicos marcantes, como face alongada, orelhas grandes, né, e de abano, hipotonia muscular, né, que é aquela musculatura mais flácida, uma mandíbula superior projetada para frente, um palato ogival mais fundo, alterações oculares como miopia e astigmatismo, aumento do volume dos testículos na pós-adolescência, e, em alguns casos, aproximadamente de 15% a 20%, eles podem apresentar convulsões, né? Nas meninas, né, foi observado que elas tendem a sofrer de alterações emocionais, problemas neuroquímicos, né, que resultam em sintomas de depressão, de ansiedade, de isolamento social, entre outros. E nessa mutação genética, também existem indivíduos que só apresentam uma pré-mutação, que geralmente não apresentam muitos problemas cognitivos ou de comportamento. Porém, passam esse gene para os seus descendentes. O homem passa essa pré-mutação para todas as filhas, mas para nenhum desses filhos.
Já os filhos da mulher, né, independente de serem meninos ou meninas, já que a alteração está no cromossomo X feminino, tem 50% de herdar dessa mãe. Para diagnosticar, é necessário realizar exames de fundo genético. Nem sempre o cariótipo, mas há questões de exames genéticos e DNA. Não há meios bioquímicos de tratamento, né, para poder corrigir essa falha do cromossomo X. Porém, existe o aconselhamento genético aos pais, já que eles podem passar para esses descendentes, né? Então, ter essa orientação familiar, a estimulação e reabilitação terapêutica para os déficits, né, que são causados pela síndrome, e cada criança apresenta, mesmo dentro desse espectro, ela apresenta dificuldades diferentes. Toda síndrome, todo transtorno, seja ele neurológico, seja ele psiquiátrico, ela se instala de um modo diferente dentro da biologia do processamento desse ser. Então, todo tratamento é um tratamento singular, não importa para qual for o transtorno ou qual for o problema neurológico. Cada criança apresenta um quadro diferente. Então, até as metas terapêuticas são diferentes, as intervenções, assim também como os medicamentos, né? E o que é muito comum é que o transtorno do espectro do autismo tem uma tendência a se instalar na síndrome do X frágil, e é muito comum nós encontrarmos crianças com síndrome do X frágil com o transtorno do espectro do autismo também. A orientação, né, tem que ser genética, as terapias de reabilitação, dependendo da necessidade de cada indivíduo. Às vezes, alguns apresentam uma deficiência intelectual mais significativas, outros não, outros um déficit de atenção mais acentuado. Então, nós vamos trabalhar o indivíduo. E é importante trabalhar tudo isso e também a inclusão escolar. Orientar esses pais também na inclusão social, né, que são os maiores recursos que nós podemos oferecer para essas pessoas que apresentam a síndrome do X frágil ou síndrome de Martin-Bell. É muito importante todos vocês, psicólogos, estarem atentos a essas síndromes, porque elas são comuns aparecerem no consultório, entenderem toda essa parte da psicobiologia. Eu acredito que foi muito importante em toda a minha formação para você fazer um diagnóstico e trabalhar metas terapêuticas, né, a gente entender sobre biologia, a gente entender sobre neurociência, embora trabalhamos também com questões emocionais subjacentes a esses quadros, nós precisamos entender como que se processa isso dentro do indivíduo, o que o dificulta e o que podemos fazer também. Então, eu fiquei muito contente de participar aqui desses alunos da Faculdade Anhanguera, e o que precisarem de mim, é só combinar que nós vamos sempre bater um papo legal, tá bom? Um beijo para vocês, até mais, tchau, tchau.